Bom dia, garotada do 9º ano da Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton de História. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Hoje, na última aula, rapidinho, só para vocês se situarem, falamos sobre o governo do Geisel, falamos sobre o governo do João Batista Figueiredo, falamos sobre todo esse período aí de repressão, falamos sobre como funcionava a resistência armada, enfim, Hoje nós vamos começar a aula conversando sobre o ano de 1979. É um ano aí considerado importante, porque teria se intensificado aí o lento processo que a gente chama de redemocratização do Brasil, depois de um longo período de governos militares, de presidentes militares, chegávamos aí a um período de abertura política, digamos assim. Claro, daqui a pouco a gente vai conversar de como foi feita, não foi de qualquer jeito, não foi do dia para a noite, foi de uma forma lenta e gradual, e a gente vai entender por quê, certo? Pessoal, tenho trazido aí várias imagens para vocês, representando. É muito legal a gente explicar o assunto e você conseguir perceber isso. Tem alguns alunos que têm uma maior facilidade, para memória fotográfica, digamos assim. Então é sempre bacana a gente estar trabalhando com texto e com fotografias do período, tá? Então vamos lá entender a importância do ano de 1979 para a história da redemocratização do país. Gente, quando a gente chega aí em 1979, a gente costuma dizer que é um período de retomada, Por que retomada? Retomada da democracia. Não que a ditadura tenha acabado nesse ano, não. Mas o processo, lentamente aí a democracia começava a dar alguns suspiros. Tivemos, por exemplo, a revogação do ato institucional número 5, como vocês já sabem, porque nós já estudamos sobre esse ato institucional, considerado o ato institucional aí mais rígido do período democrático, Aquele que de fato instaurou aí um período onde o Estado vigiava aí a sociedade, onde os direitos civis foram suspensos, o Congresso também, enfim. Então, o ato institucional número 5 é o ato que de fato meio que representa o período mais duro da ditadura militar. Então, quando a gente chega em 79, a gente tem a revogação desse ato institucional. Simbolicamente, isso é um fato muito importante, tá? Como passava aí por esse processo meio de abertura, a gente tem alguns grupos sociais, que até então, por medo, por receio e tudo mais, de serem combatidos, estavam meio calados, e eles começam aí a se movimentar também, a pedir pela democracia. Então a gente tem um aumento de classes sociais aí, pedindo o retorno do sistema democrático, certo? A gente tem aí a movimentação de operários no ABC Paulista, eles vão voltar a promover greves, nesse cenário aí que aparece a figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu coloquei aí uma imagem dele, desse período, dessas manifestações aí no ABC Paulista, até porque as greves, no caso aí, elas eram muito importantes para os trabalhadores, para os operários, porque é como se elas fossem ferramentas de reivindicação de melhores condições de trabalho, melhores salários, enfim, Porém, nesse período em que aparecem essas greves, elas também trazem uma conotação política. Elas também demonstram aí um descontentamento com essa situação política no país. Esse novo movimento aí dos operários, dos sindicatos, a gente chama como novo sindicalismo brasileiro. Por que novo sindicalismo brasileiro? Porque desde a época do Getúlio Vargas, a ideia é que o Estado controlasse os sindicatos. Então, na verdade, o Estado meio que fazia a intermediação entre os proprietários das fábricas, dos meios de produção e os funcionários. Ou seja, você tinha os patrões, você tinha os funcionários.
E o Estado mediava o relacionamento aí dessas duas partes. Então, essa nova ideia, esse novo sindicalismo brasileiro, tem a ideia aí de romper com esse modelo que vem desde o Getúlio Vargas, tá? A ideia deles é que pudesse ocorrer a negociação direta entre empregados e os empregadores, sem a intervenção estatal, sem a intervenção do governo, certo? Então, também inaugura aí um novo viés ideológico em relação à organização das lutas trabalhistas, tá? Outra reivindicação muito forte no período é pela anistia. A anistia aí, gente, seria o perdão, tá? O perdão aí, não teve aquelas pessoas que foram presas politicamente, que foram exiladas do Brasil e tudo mais? Pois é, a ideia da anistia é perdoar essas pessoas, certo? Foram exilados, que foram presos em decorrência aí do governo. Quando a gente chega em 1968, por exemplo, né, a gente tem o grupo aí de mães que buscava informações sobre os familiares que tinham desaparecido, né? E pressionavam também pela anistia daqueles que tinham sido exilados. Era a organização, o grupo chamado União Brasileira de Mães. Então começa toda essa pressão para que, de fato, ocorra a anistia. Então percebe que quando a gente fala de processo de redemocratização, é importante a gente entender que é um processo de abertura, certo? Coisas que não aconteciam, que não tinham espaço, que eram reprimidas, começam a ser aos poucos liberadas. Então a gente viu aí a questão do ABC Paulista, do novo sindicalismo, vimos agora a movimentação aí pelo perdão, pela anistia, né? Então quando a gente chega em 78, a gente tem a organização de comitês brasileiros pela anistia em vários estados, ou seja, a pressão pela anistia cresce ainda mais. Em 79, né, a gente já está sob o governo aí do Batista Figueiredo, que é esse senhor aí, né, e aí nós vamos ter a lei da anistia. Essa lei vai ser aprovada. Essa lei, gente, perdoava os presos políticos, exilados, mas perdoava também aqueles militares que tivessem cometido os crimes em nome do Estado, né? Então os militares que se envolveram em torturas, assassinatos, desaparecimentos também foram perdoados, assim como os presos políticos. É claro que a galera que fez a movimentação pela anistia não tinha em mente a anistia também para os militares, certo? Mas foi no bolo e foi meio que perdoado todos os envolvidos no período aí, nesses conflitos ligados à política. Certo? Quando a gente, no fim aí, né, do mesmo ano aí, 20 de novembro, a gente tem uma outra lei sendo assinada, tá? A lei 6.767, ela colocava fim ao bipartidarismo. Lembra que lá no início eles extinguiram os partidos políticos e deixaram só 2 partidos, né? Então agora foi extinguido, né? Eles acabaram aí com a Arena e a MDB e meio que abriu aí espaço para a criação de novos partidos, certo? Então a gente começa a década de 80 com o aparecimento de partidos, muito deles presentes na nossa política até hoje, como é o caso do Partido dos Trabalhadores, o PT, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, e o Partido Democrático Social, PDS. Desses eu acho que o que eu não costumo ver é o PDS, mas PMDB, PDT, o PT, esses aí funcionam até hoje, tá? Então a gente vai entendendo esse processo de reabertura. Como eu disse, é um processo lento, é um processo gradual, certo? Então a oposição ela acaba avançando com essas medidas, com essa abertura, né, em prol da democracia. O problema, gente, é que muitas vezes parecia que quanto mais próximos estavam da democracia ser restaurada, né, mais setores que a gente chama de linha dura do governo reagiam. Quais eram os setores de linha dura? Assim, gente, não tinha uma unanimidade entre os militares, tá? Assim como alguns já meio que se organizavam para a reabertura da democracia e tal, outros setores
ditos mais conservadores e radicais, não queriam essa reabertura, queriam a manutenção do governo militar, certo? Então isso gerou aí uma divisão entre os militares. Então, ao mesmo tempo que o governo abre espaço, a gente tem uma reação dos chamados linha dura, que é esses que não querem a reabertura, certo? E aí o caso mais, digamos assim, que tem o maior significado, vai acontecer no ano de 1981, né, que a gente chama de atentado do Rio Centro. O que estava acontecendo era o seguinte: eles iam celebrar uma festa em comemoração aí o Dia do Trabalhador, aí no Centro de Convenções do Rio Centro, no Rio de Janeiro. E durante o festival, esses militares linhas duras, né, eles iam colocar bombas em alguns pontos, iriam cometer esse atentado, e a ideia era atribuir à esquerda, né, atribuir aos grupos que eram de oposição ao governo militar. O problema, gente, é que uma das bombas vai explodir ainda no estacionamento. E ela explode no estacionamento quando ela ainda estava sob posse aí de integrantes do Exército. Olha só que vexame, na verdade, né? O governo aí na época, para tentar diminuir as coisas, até tentou se sair, dizer que não tinha muita coisa a ver, né? Porém, gente, foi comprovado, tá, que foi organizado por alas radicais do Exército. Então é importante a gente entender que o Exército ele não estava unificado, certo? Existiam aqueles em prol da reabertura política e existiam aqueles considerados linha dura. E esses considerados linha duras começaram a fazer, promover tentativas de ataque para manutenção do governo militar. Como foi comprovado aí, né, a participação aí da ala radical aí do Exército, o atentado no Rio Centro vai acabar fortalecendo a pressão da população pela volta da democracia, certo? Olha só, gente, em 1983 a gente tem um deputado aí, Dante de Oliveira, ele vai apresentar um projeto, né, que tinha a ideia de já fazer eleições diretas para a presidência já em 1985. Tá? Seria a proposta aí das diretas já, só que o Congresso não aprovou a proposta. Então as eleições ainda seriam de forma indireta, né? No caso aí seria organizado um colégio eleitoral aí pela ditadura, e esse colégio iria eleger um novo presidente mediante os que estavam ali se candidatando, certo? Isso porque, como eu disse, o Congresso Nacional não aprovou a ideia aí do Dante de Oliveira, né? A emenda dele que daria direito ao povo de votar já em 1985. Mas a gente tem aí a intensificação das manifestações em prol das eleições diretas, que são essas imagens aí, diretas já. Tá? Então a população começou a fazer manifestações, se chamava direta já porque eles queriam votar de forma direta para o cargo de presidente da República, certo? Naquelas eleições, ainda de forma indireta, a gente tem a aliança aí, né, entre o PMDB e o PDS. Eles formam a chamada Aliança Democrática e eles lançam como candidato o Tancredo Neves e o José Sarney, certo? No dia 15 de janeiro, a gente tem ocorrendo as eleições, né? E quem vai ser eleito vai ser o Tancredo de Almeida Neves. Seria aí o primeiro presidente sem ser da ala militar desde o início da ditadura militar, certo? Só que o Tancredo Neves, gente, ele não chegou nem a assumir, porque ele vai falecer antes da posse, né? Ele vai ter uma infecção generalizada depois de uma cirurgia, e aí no caso quem de fato assume a presidência é o José Sarney, né? O vice, que era o candidato à vice-presidência dele, certo? Vamos lá, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre a questão, deixa eu passar aqui o slide, a questão indígena durante a ditadura militar. Olha só, durante muito tempo, né, a política brasileira, antes da ditadura militar, tinha como objetivo aí um programa que tinha a ideia de integrar o indígena à nação, integrar os grupos indígenas aos anseios nacionais,
né, já que eles muitas vezes eram vistos como uma parte da sociedade brasileira. Só que quando a gente chega no período da ditadura militar, esse programa ele vai meio que ser abandonado. Por quê? Porque os militares tinham um plano desenvolvimentista e que contava com a ideia de abertura de grandes estradas, a gente tem exemplo aí da Transamazônica, né? Construção de usinas hidrelétricas, no caso a usina de Itaipu. Então tudo isso, a ocupação do interior do território, defesa das fronteiras. Então, na verdade, os indígenas apareciam aí nessa política desenvolvimentista meio que como barreiras, né? Como entraves para tudo isso daí. Então, até porque eles ocupavam terras que eram de interesse do governo. Para o governo fazer essas obras, eles precisavam de algumas terras que muitas vezes já eram ocupadas por grupos indígenas. Então nós vamos ter aí uma repressão desses grupos, vamos ter vários crimes cometidos contra essas populações, tortura, perseguições, assassinatos, né? A gente tem um documento aí chamado Relatório Figueiredo, foi elaborado ainda em 67 pelo procurador-geral Jader de Figueiredo Corrêa, aonde ele visitou aí mais ou menos 130 localidades indígenas e chegou a conclusões, né? Reuniu aí mais de 7.000 páginas. Então ele chegou a essa conclusão de que as sociedades indígenas foram muito perseguidas durante esse período de ditadura militar, certo? O governo muda, o Serviço de Proteção ao Índio, que antes se chamava assim, né? Passa a ser a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, isso em 67. O pretexto é que a FUNAI iria defender os interesses dos indígenas, né? Mas na verdade ela estava ali mais para organizar e defender os interesses do governo. Então meio que os grupos indígenas precisaram aí se unir a outros grupos sociais, ONGs, OAB, setores da Igreja Católica, para poder meio que resistir a esse processo aí. Então, em 1980 foi organizada aí a União das Nações Indígenas, tá? Tinha o objetivo aí de tentar lutar pelas questões indígenas. O governo não gostou muito porque queria que isso ficasse restrito à FUNAI, tá? Então teve meio que esse conflito aí na questão indígena. Sobre a questão africana, né, durante a ditadura militar, a gente tem aí basicamente a população negra entre as décadas de 60 e 70 sendo discriminadas, o preconceito muito forte. O governo brasileiro insistia na ideia de democracia racial. Democracia racial, gente, é a ideia de que os brancos e os negros viviam sem conflito, sem preconceito, sem racismo, se aceitando. E a gente sabe que até hoje não é desse jeito. Tá? Até hoje não é assim. Nós estamos aí enxergando e vendo em vários momentos, vários atos racistas acontecendo, certo? Com a abertura, com esse processo aí de abertura política, no caso, né, a gente tem os movimentos negros novamente se organizando, fazendo manifestações, fazendo reivindicações. Em 78 a gente tem inaugurado o Movimento Negro Unificado, MN1, né, que o principal objetivo era conscientizar a sociedade a respeito aí da vivência, da cultura negra, da desigualdade que existia no país entre os negros e os brancos, certo? E aí, quando a gente fala de negros, é importante a gente falar também das questões dos grupos quilombolas, tá? Os grupos quilombolas, gente, eram comunidades que foram criadas a partir de escravos que fugiam, né? Ainda lá desde o período colonial. Então, muitos desses escravos que viviam nos quilombos morreram e foram deixando seus descendentes, e o tempo foi passando. Então muitos quilombos muitas comunidades quilombolas que ainda existem hoje, elas vivem exatamente no mesmo local que foi ainda lá no período colonial. Então eles têm uma relação de identidade com esses locais. Aí eles, durante esse período, vão tentar lutar para o reconhecimento da posse dessa terra, que para eles era fundamental, tá? Não só para a sobrevivência, mas também pelos laços históricos que eles têm com esse ambiente. Entretanto, gente, durante esse período de ditadura, a gente pode dizer que os quilombos tiveram
por parte do governo a mesma política que eles tiveram com relação aos indígenas, né? Então foram perseguidos, terras ocupadas, mais uma vez os projetos governamentais tinham como ideia a utilização dessas terras para outros fins e tudo mais, certo? Para a gente encerrar essa parte de ditadura, gente, vamos falar rapidinho de arte, cultura e sociedade durante o regime militar. Olha só, após aí o AI-5, né, voltando um pouco lá atrás do que a gente já tinha estudado, a gente tem uma divisão no grupo, entre os artistas brasileiros, né? Alguns artistas vão passar a focar o seu trabalho na resistência contra o regime militar. Outros artistas já vão se posicionar a favor, né, da política da época, e outros não vão nem se posicionar. Então, entre os movimentos artísticos que a gente vai ter no período, um que mais tem destaque, que na verdade não é do período, desde antes do período, tá? Desde lá, início da década de 50, a gente já tinha o movimento do chamado cinema novo, certo? Esse cinema novo, gente, se expressa ainda mais durante o período da ditadura, mas ele já existia desde lá atrás. A ideia deles, no caso, eles eram inspirados aí, né, no neorrealismo, novo realismo. Então eles vão buscar produzir filmes com menor custo, menos recursos, mas que tratassem da realidade, que tentassem refletir a realidade. Então meio que eles acabam criticando a realidade que o povo brasileiro vivia na época. Inclusive o lema deles, né, que uma câmera na mão e uma ideia na cabeça era só isso que era necessário para fazer um filme, certo? Era um cinema aí de reflexão, retratava a sociedade brasileira com realidade, usando a linguagem do povo, e isso acabou chamando muita atenção. E aí eu trouxe como exemplo para vocês esse filme, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol. Ele foi lançado em 64, um filme mais conhecido aí do período, do cinema novo. Foi dirigido por Glauber Rocha e ele retrata a história do sertanejo Manuel e sua vida no Nordeste em meio à seca. Então você já pode entender que é um filme aí cheio de críticas, né? A forma que o governo tratava os nordestinos. Quando a gente chega no final de 60, a gente já tem os festivais da música sendo apresentados ao público, né? E aí a gente vai conhecer alguns artistas que vão cantar a chamada música de protesto. Artistas como Chico Buarque, Geraldo Vandré, Elis Regina, né? Esse aqui é o Chico Buarque de Holanda, tá? Eles tinham envolvimento político, então eles decidiram aí meio que enfrentar a repressão através de suas músicas. E por causa disso, muitas de suas músicas foram proibidas pela censura. Alguns foram exilados, como foi o caso aí do próprio Sérgio Buarque. Sérgio Buarque é o pai dele, que é historiador inclusive, tá? O Chico Buarque de Holanda. Essa galerinha que fazia música contra a ditadura, eles mesmos se achavam da cultura chamada cultura engajada, né? Se achavam politizados e tudo mais. E aparece um novo movimento também, chamado Jovem Guarda, que as figuras principais estão aqui do lado para vocês. Se vocês não estão reconhecendo, nós temos aí o Roberto Carlos, a Wanderleia e o Erasmo Carlos, né? Esse grupo já era inspirado em grandes sucessos internacionais. Eles tinham uma veia meio ligada ao rock norte-americano. Faziam músicas relacionadas a amor, relacionamento, saudade e tudo mais. Então a galera que era da música de protesto considerava a galera da Jovem Guarda como alienados, né? A ideia de que eles não eram politizados, de que eles deveriam se posicionar. E aí é muito legal a gente estudar essa parte, cara, da arte aí, porque a gente percebe essa divisão e a não aceitação da arte de um grupo pela arte do outro e tudo mais, certo? Tudo isso aconteceu nesse processo que a gente chama nesse período que a gente chama de ditadura militar no Brasil, certo? Gente, fica para vocês hoje, não é esse exercício, eu vou mostrar aqui. Fica para vocês hoje o exercício da página 55, 57 e 58.
Fiquem com Deus e até a próxima.